Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. O Corinthians se reuniu com a Caixa e eu vou te trazer novidades, propostas que o Corinthians fez à estatal em relação à Neoquímica Arena e pode ter um valor aí por ano, né, reduzido pela metade. Eu vou te contar essa história, informação exclusiva para você. Vamos também falar nesse blend de informações se a Safiel pode ser votada. Já há indícios que pode, eu vou te contar sobre isso também agora, informação importante aqui no blend de informações, que ainda tem Fagner e o filho dele voltam no Corinthians, sim ou não? Vou te contar sobre isso também, e se o Hugo Souza vai jogar contra o Grêmio. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido. Que isso, hein? Parece um narrador, hein? Agora, vamos embora falar do Corinthians, vamos na mesma pegada então? Ó, Hugo Souza treinou no CT Joaquim Grava com os demais goleiros pela primeira vez no campo, já havia treinado no campo, mas de forma separada, treinou com Felipe Longo, companhia, enfim, durante o treinamento, colocava a mãozinha aqui, a mãozinha um pouco aqui, sentia uma dorzinha, mas é o que eu falei, ele quis ir para o campo porque ele quer estar em campo contra o Grêmio. Se ele vai estar em campo contra o Grêmio, eu não posso confirmar ainda para vocês, porque não adianta, a gente nunca vai inventar uma notícia, vai ter uma conversa, vai ter um treino amanhã, vai ter uma conversa amanhã ainda com o departamento de futebol, com o Dorival Júnior, com todos ali, Fabinho Soldado e companhia, amanhã vai ser a decisão, não tem como te passar isso hoje, mas hoje ele treina com essa dorzinha, né, e vai pro campo porque ele tá acelerando o processo, ele quer estar em campo no domingo, não só para ajudar o Corinthians, mas também para não correr nenhum risco de ficar fora da convocação da seleção brasileira, que ocorre na próxima segunda-feira, né, às 15 horas, para a data FIFA de novembro, 2 amistosos. Então o Hugo quer estar em campo, tá certo? Se o Hugo estiver em campo, vamos de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo eu acho que Rian, Carrídio, Maicon e Garro, na frente Yuri e Memphis Depay. Enfim, é um time que eu acredito que possa, né, entrar em campo aí nessa partida, né, contra o Grêmio. Comenta aqui embaixo, me fala aí se você acha que o Hugo vai estar em campo ou não. Olha só, vamos seguir falando muito aqui do Corinthians, né, com mais informações. Primeiro, o Safiel, né, dentro do Corinthians, o projeto Safiel é um projeto que ainda não agrada a todos lá dentro, a grande maioria não adere ao projeto, tá? Existe uma pressão popular forte. Eu trouxe com exclusividade que os Gaviões estão avaliando a questão com bons olhos, a questão da Safiel, e mais um furo de reportagem, mais uma em cheio do canal Café do Setorista, porque vocês viram o vídeo que o Ale gravou, né, exatamente o que eu falei, que no próximo dia 6 vai ter a reunião do conselho, eles estão olhando com bons olhos, é melhor, enfim, deu para entender ali que o Ale está gostando, tá, da Safiel. Então, os Gaviões apoiando, ganha muita força, e por causa dessa força, dentro do Corinthians, as pessoas que não aderem, né, Safiel e não gostam do projeto, mesmo essas pessoas já começam a admitir que pode ser votada, tá? Que a Safiel poderá ser votada enfim, neste novo projeto, nesse novo estatuto, né, que será votado. Já tem gente no Corinthians admitindo, aí vai ser o associado, enfim, o torcedor que vai escolher se Safiel pode entrar no Corinthians ou não. A situação está avançando, eu estou falando para vocês, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala se você é a favor ou contra Safiel no Coringão. Vamos seguir falando do Coringão aqui, ó, em relação a Fagner e em relação ao filho dele. Eles voltam ao Corinthians, né? Tá rolando um burburinho que houve um acerto entre Corinthians e Cruzeiro, que o Fagner vai permanecer no Cruzeiro, vai permanecer em Belo Horizonte para a próxima temporada. Não é verdade, tá? Conversei com pessoas importantes do Corinthians, não houve nenhuma reunião do Corinthians com o Cruzeiro, não houve nenhuma procura do Cruzeiro ainda se manifestando, né, o desejo de permanecer com o Fagner e renovar o empréstimo, tá? Nem em relação ao filho, nada. O Corinthians acredita que se o Fagner voltar, porque ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026, o filho deve voltar junto, porque foi assim, né? O filho só foi pro Cruzeiro, porque onde o pai vai, o filho vai atrás. Então o Fagner voltando, o Henrique Lemos pode voltar ao Corinthians também, tá? Essa é a expectativa do Corinthians. E no Corinthians, o Fagner será recebido de braços abertos, né? Me falaram que se o Cruzeiro não quiser, ele vai cumprir o seu contrato com o Corinthians e vai permanecer no Corinthians para o próximo ano. E o Corinthians não vai nem precisar ir atrás de um lateral, de um substituto para o Mateuzinho, que né, a expectativa, né? Caso o Fagner permaneça no Cruzeiro, o Corinthians deve ir ao mercado na janela em busca de um lateral direito. Se o Fagner voltar, não vai precisar contratar um lateral direito. O Corinthians sabe que ele tem a lesão, sabe os problemas dele lá, e no Corinthians todo
todo mundo desmente, não houve nenhuma reunião com o Cruzeiro e o Corinthians só vai tratar esse assunto depois que terminar a temporada, a não ser que o Cruzeiro procure o Corinthians antes, faça uma oferta, aí eles podem avançar. Mas aqui a informação é na temperatura certa para deixar você bem informado e ligado em tudo que acontece no Coringão. Você quer o Fagner de volta, junto com o Henrique? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e comente aqui embaixo. Ó, informação importante, exclusiva para você do Corinthians, tá? O Corinthians se reuniu com a Caixa Econômica Federal, uma reunião recente agora, e fez uma proposta para reduzir os juros da Neoquímica Arena. E se a Caixa aceitar, tá, o Corinthians vai pagar metade do valor que paga hoje. Deixa o like, comente aqui embaixo, é exclusivo. Olha só, informação importante para vocês, só para vocês entenderem, na reunião do Corinthians com a Caixa, presidente Osmar Stabile e companhia, né, o Corinthians teve a reunião e o Corinthians quer congelar, um pedido que o Corinthians fez também, que é exclusivo, o Corinthians quer congelar, né, o valor, né, dos juros até terminar as negociações, que o Corinthians, né, está em negociação com a Caixa para reduzir os juros. Qual é a proposta do Corinthians, né? O Corinthians quer reduzir, né, reduzir os juros, né, que hoje, né, a gente sabe que é CDI mais 2%, os juros do Corinthians hoje quase chegando aí a 18%, tá? E o Corinthians quer reduzir isso pela metade, tá? O Corinthians quer reduzir para 8%. O Corinthians quer os juros, o Corinthians alegou para a Caixa que os juros deveriam ser os juros da construção civil, é o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Então o Osmar tá brabo, tá em cima, fez essa proposta para a Caixa, tá? Querendo que saia agora os juros da CDI, né? Que retire os juros da CDI e passe a ser os juros da construção civil, porque foi uma construção, né? Química Arena, o INCC, então é 8%. Então seria metade, né? O Corinthians está pagando aí 17 e pouco, quase 18%. Enfim, e se o Corinthians paga 100 milhões, vai pagar 125 milhões esse ano, poderia pagar metade desse valor, caso a Caixa aceite renegociar os juros da forma que o Corinthians fez. Informação exclusiva, importante, tá? Então é os juros da construção civil, a proposta que o Corinthians fez à Caixa é para tirar a CDI de juros e colocar os juros da construção civil e o Corinthians pagar metade agora dos juros. Informação quente para você, informação bombástica aí para você aqui no canal Café do Setorista e notícia boa. Se der certo, é uma grande iniciativa do Corinthians. Deixa o hype. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians oficializa a renovação e aumento da multa de joia do profissional. O Corinthians confirmou nesta sexta-feira a renovação contratual com o meia Dieguinho, de 18 anos, nascido em 2007. O vínculo com o jovem antes era até o fim de 2027, agora passa a ser válido até 31 de dezembro de 2029. O clube modificou as multas rescisórias do jogador. Agora o valor do mercado nacional é de 109 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transações internacionais, cerca de 620 milhões de reais. Antes era 50 milhões de euros. As multas rescisórias para o mercado interno são limitadas a 2.000 vezes o valor do salário de um jogador por uma determinação da Lei Geral do Esporte. Estou muito feliz, estou aqui desde os 7 anos, com muita luta. A minha trajetória é muito grande, afirmou Dieguinho à Corinthians TV. Vou continuar trabalhando para trazer alegria para essa torcida que é maravilhosa, completou. Desde os 7 anos no Parque São Jorge, Dieguinho foi destaque no Sub-17 e participou do vice-campeonato da Copinha 2025, também chamando a atenção no Sub-20. As boas atuações renderam a ele a estreia no elenco profissional na vitória por 2-1 sobre o Sport no dia 19 de abril, quando saiu do banco sob o comando do então interino Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 na época. Desde a segunda metade da temporada passou a integrar oficialmente o grupo comandado por Dorival Júnior. Ele soma 7 jogos pelo time principal, sendo apenas um como titular, no empate por 1-1 com Fortaleza pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao todo são 139 minutos com a camisa alvinegra. Dieguinho é mais um dos nomes que chegou ao profissional e passou por reajuste contratual. O atacante Guinegão, o volante André Luiz e o lateral João Vitor Jacaré também renovaram os respectivos vínculos neste ano e estão integrados ao time principal. O meio-campista segue como opção para Dorival Júnior neste domingo em duelo contra o Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 16 horas na Neoquímica Arena. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.